Sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde e hoje vamos explorar os conceitos de eficiência energética na indústria. Neste processo de descarbonização vamos tentar perceber o que é que temos nas nossas mãos para poder fazer esta transição energética. Venha daí aprender mais connosco. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar. Ver o futuro, cuidando da geração do amanhã. Planeta Verde é o teu hino, é a nossa missão. E neste mundo da cogeração, vamos conhecer a Capwatt. O Sérgio Rocha, que é o seu CEO, vai-nos explicar exatamente o que é esta empresa, a Capwatt. Ok. Disse bem Capwatt? Disseste bem Capwatt. Ok. Está certíssimo. Capwatt é uma empresa que atua na área da produção independente de energia. Tem como principal missão desenvolver a produção descentralizada de energia e também um segmento de bioenergia, naquilo que são os famosos biogases, os gases renováveis que tanto se falam nos dias de hoje. Iniciou o seu processo com processos de cogeração, que ainda hoje se mantêm, que é uma medida de eficiência de energia. Esta medida permite poupar, reduzir o consumo de combustível à volta de 20-25% da energia que seria necessária para produzir eletricidade e calor de forma separada. Portanto, a cogeração é um processo combinado de produção de energia e quando combinamos estas duas produções, na prática o output implica uma eficiência, um incremento de eficiência na ordem dos 20 a 25%. A indústria portuguesa depende muito dessas duas formas de energia, certo? Há processos industriais que precisam da parte térmica e, no fundo, estamos a aliar a elétrica com a térmica. Eu não percebo nada deste assunto, mas penso que é isso, de uma forma simples. É exatamente isso. Portanto, na prática, aquilo que acontece é que a maior parte da indústria necessita de energia térmica nos seus processos produtivos, sob as várias formas. Há várias formas de produção de energia, desde a tradicional água quente que nós conhecemos para tomar o nosso banho em casa, até óleos térmicos, vapor, que é o que nos acontece quando pormos, por exemplo, uma panela a ferver em nossa casa, começamos a libertar vapor. Esse vapor transporta calor e esse calor é utilizado nos processos industriais para fazer a transformação de diversos produtos. Portanto, é uma tecnologia que é aplicável em toda a energia, em toda a indústria que consome alguma forma de energia térmica e, portanto, é uma das principais formas de eficiência energética que nós temos ao nosso dispor. Vamos dar aqui uma dimensão. A Capwatt está de norte a sul do país, gera quantos projetos? A Capwatt está de norte a sul do país, também em Espanha e estamos a desenvolver agora a nossa atividade no México. Na prática, em Portugal e Espanha, portanto, na Península Ibérica, gerimos cerca de 18 projetos de cogeração, nas mais variadas indústrias, desde o setor alimentar, ao setor transformador de madeiras, ao setor das borrachas, portanto, setor têxtil, já me faltava este, que é um dos mais importantes e eu diria convencionais para a utilização de cogeração, mas também temos uma medida de eficiência, consideramos uma medida de eficiência, por exemplo, no lado da eletricidade, aquilo que são os rooftops ou as UPACs, unidades de produção em autoconsumo de energia elétrica só. Portanto, é aqueles painéis fotovoltaicos que estão em cima dos telhados e que, no fundo, geram energia para o consumo daquele edifício, daquela estrutura. Exatamente. Qual é a vantagem disso e porque é que nós consideramos que isso é uma medida de eficiência? Nós consideramos que isso é uma medida de eficiência porque, na realidade, o facto de produzirmos no local que consumimos, estamos a evitar aquilo que é toda a perda do ciclo de produção, desde o ciclo de produção de forma centralizada, numa qualquer central centralizada, até ao local de consumo. A rede tem perdas, estima-se à volta de 10% da energia que é produzida num determinado local não chega ao seu uso final, enquanto estamos a produzir no local onde estamos a consumir e evitamos esta perda. Daí uma medida de eficiência energética. Na sua percepção, pode ser uma pergunta difícil que eu vou fazer, mas na sua percepção,
ainda há muitas indústrias que precisam de dar este salto no que toca a essa eficiência, não é? A nível de Portugal, tem noção de quantas indústrias ainda têm que promover, ou que parte do país está coberta por este tipo de produção de energia ou utilização de energia? Olha, eu diria-lhe que em Portugal, eu diria que já tivemos mais cogeração que o que temos hoje em dia instalada, por fatores que não são intrínsecos à própria eficiência, porque ela está lá, mas são por fatores exógenos àquilo que é a eficiência energética na sua essência. É natural que qualquer indústria necessita de eficiência energética, mas também procura eficiência económica. E nem sempre estas coisas têm andado de braço dado. E porquê? Porque, efetivamente, há um conjunto de externalidades que as cogerações, na prática, adicionam ao sistema elétrico como um todo, que nem sempre são reconhecidas naquilo que é o preço da energia elétrica que é pago às cogerações. E eu estou-me a referir a coisas como esta que acabámos de referir, por exemplo, o facto de eu produzir no local ou produzir à distância estes 10% de energia que todos nós, em nossas casas, pagamos, porque é uma perda do sistema, se eu produzir no local não teria este custo, mas este custo não é reconhecido à cogeração. Isso já são as questões políticas que também temos que pressionar para que se resolvam, certo? Eu diria que sim, eu diria que é importante nós termos a noção de que a cogeração é uma medida de eficiência energética das melhores que nós podemos implementar em qualquer unidade de produção, qualquer indústria que tenha consumo elétrico e térmico, naturalmente, e que, portanto, entendo que é fundamental que se criem mecanismos que permitam que esta cogeração continue a funcionar de tempo. E aqui, eu gostava de realçar aqui que, de facto, há aqui muitas vezes a ligação daquilo que é a cogeração a combustíveis fósseis. É mais ou menos inevitável. Eu ia fazer essa pergunta. Pronto. Basicamente foi daí que viemos, e o processo iniciou aí, mas de facto a cogeração tem-se vindo a adaptar ao longo dos tempos. Começámos com, por exemplo, projetos com fuel oil, a famosa nafta, passámos para gás natural, que é um combustível bastante mais limpo daquilo que era o fuel oil no passado, e agora estamos a tentar encontrar outros gases que sejam de origem renovável, que na prática permitem a neutralidade carbónica que todos nós ansiamos, e a Capot também está nesse desígnio a procurar incrementar a sua sustentabilidade ou reduzir a sua pegada. A transição energética é isso mesmo, uma transição. Desengane-se que consigamos fazer isto assim tão rapidamente. Ora, não é? isto é que muitas vezes sentimos que há aqui alguma pressão no sentido de darmos um passo quase maior que a perna, no sentido em que, de facto, é preciso promover. É preciso encontrar formas e é preciso impulsionar esta transição energética para ela acontecer rápida, porque é importante que ela aconteça de forma rápida. Mas temos que ser conscientes de que este rápido não é imediato, porque tecnologicamente as alternativas que nós temos ao nosso dispor para gerar este calor não nos permitem dar esse passo de forma imediata. E, portanto, pelo facto de não conseguirmos dar este passo de forma imediata, estarmos a impedir de continuar a utilizar uma tecnologia que é uma tecnologia das mais eficientes que há para fazer esta produção, eu acho que não é lá muito boa ideia. É um contrassenso. Vamos agora ver em específico como é que funcionam as caldeiras e esses equipamentos, ok? Muito bem. Já aqui falámos de cogeração, mas vamos agora perceber com o engenheiro Lereno Machado o que é a trigeração, não é assim? Bem-vindo ao Planeta Verde, engenheiro. Muito obrigado. Então explique lá para casa e aqui para mim também, o que é isto da trigeração? Trigeração é uma cogeração um bocadinho com melhor rendimento e mais sofisticada. Basicamente, o que se faz na trigeração é produz frio com o calor gerado pela cogeração. A cogeração produz energia térmica e energia elétrica combinada. Há certos processos, como o caso dos centros comerciais e dos hospitais, em que necessitam também de frio para arrefecer as instalações. E então aproveita-se parte do calor da cogeração para
fazer exatamente esse frio através de uns equipamentos chamados chillers de absorção, que vão transformar a energia térmica sob a forma de água quente ou sob a forma de vapor em água gelada, que vai ser distribuída para esses equipamentos e arrefecer quer as instalações, quer outras coisas que venham a ser necessárias. Consegue-nos dar alguns exemplos onde conseguimos encontrar a trigeração aqui perto de nós? Aqui perto, sim. Por exemplo, o Hospital São João tem talvez a maior trigeração que existe cá no Norte, e depois o Hospital Pedro Hispano, o Norte Shopping, por exemplo. Os centros comerciais também são boas infraestruturas para terem trigeração, pois necessitam de arrefecimento, dado a quantidade de calor que é gerada quer pelas atividade pessoas, humana, quer sim, pela atividade humana lá dentro, quer pela própria iluminação. Então não é só de verão que às vezes os centros comerciais necessitam de Eu arrefecimento. fiquei a pensar para que é que precisavam de frio. Depois fiquei a pensar naquelas onde existem muitas máquinas, que às vezes é preciso arrefecer. Fiquei a pensar nessas situações. Será esse o caso? É esse o caso. Portanto, a trigeração só se aplica onde são necessárias estas três variáveis. Calor, portanto, energia térmica, energia elétrica e energia térmica sob a forma de frio. Estamos, claro, a falar de processos bastante técnicos, não é? Mas que equipamentos é que vocês normalmente utilizam para provocar estas reações? São equipamentos nomeadamente feitos aqui. Por exemplo, temos ali um desgasificador, que é o processo, pelo que eu percebi, tirar oxigênio, porque o oxigênio corrói, não é assim? E a água... Explique então melhor, engenheiro. Basicamente, nós fazemos muitos. Eu diria que devemos ser a empresa em Portugal que mais desgasificadores fazemos. E para o mundo inteiro também, quer pelo para que eu percebi. Portugal, quer para o resto do mundo. Para que é que servem um desgasificador? Normalmente nas centrais térmicas têm caldeiras. E as caldeiras não podem receber uma água sem um determinado tipo de tratamento. Nesse tipo de tratamento, entre outras, é necessário extrair o oxigênio para que não haja corrosão por oxigênio. Então o que faz basicamente um desgasificador é retira o oxigênio da água, de modo a que depois a água que é fornecida à caldeira tem as necessárias características físico-químicas, de modo a não corroer, a não ter oxigênio para corroer os tubos internos da caldeira. Portanto, é exatamente o que faz este Desgasificador. Este equipamento, que é composto por duas partes. Vemos ali do lado direito uma torre e aquele maiorzinho, um bocadinho mais comprido, que é um reservatório, da água. Da água. Ora, então, nesta senda dos equipamentos, vamos ver algo que também já falámos ao longo do programa, que é um permutador. Portanto, nós vamos aqui ver exatamente o que é um permutador e o que faz. Pelo que eu já também entendi, estamos a fazer aqui uma transferência de energia, certo? Certo. O que estamos aqui a ver é um permutador tipo tubos em U, exatamente pela forma que ele tem, e é um permutador tubular. Nós fazemos este tipo de permutadores, projetamos e concebemos e construímos-los. Por exemplo, isto é um permutador tubos em U da Inox que vai servir para permutar um determinado fluido quente. Fluido passa por dentro, não é? Um fluido quente e um fluido frio, Ok. que vai aquecer. Portanto, o fluido quente vai largar transferência de energia. Exatamente, vai permutar. Daí o nome de permutador. Vai perder energia porque se quer, por exemplo, que ele quer arrefecer, e ele arrefece, transferindo a energia para o outro fluido, que é um fluido que entra mais frio e vai sair mais quente. Isto interessa em N processos industriais. Eu diria que qualquer processo básico industrial tem um permutador de calor. Lorena, ainda sobre estes equipamentos que vocês fazem para a indústria, que outros mais exemplos que possam existir nesta questão de aproveitar tudo o que seja energia para não haver gastos ou desperdícios? Por exemplo, nós também fazemos, e fazemos muitas vezes, tanques de flash. O que é um tanque de flash? É um tanque que recupera o vapor de flash da caldeira, que basicamente o que é? Flash é uma espécie de vapor instantâneo? Exatamente. Okay. Flash é vapor instantâneo. E como é que ele se forma? Porque as caldeiras, mesmo tendo uma determinada qualidade de água, essa água vai levar sempre alguns sólidos, quer dissolvidos, quer misturados na própria água, que vão concentrar dentro da caldeira com a vaporização. É necessário, em todas as caldeiras, fazer o que se chama uma purga.
E essa purga, basicamente, é uma perda de energia, porque estamos a eliminar água à temperatura e pressão de funcionamento da caldeira para o exterior, para ela arrastar consigo Os resíduos, ok, que entretanto se foram acumulando, que não é? se foram acumulando. Então o que é que poderemos fazer? Nós pegamos nessa água, vai para dentro de um tanque, não é bem igual a este, mas é muito parecido, são tanques de flash, que basicamente onde se faz a tal revaporização, portanto, como eles vêm a uma determinada pressão e a pressão baixa instantaneamente para a pressão atmosférica muito perto dela, forma-se novamente vapor e esse vapor é reaproveitado e reinjetado no que falámos, naquele equipamento que falámos há bocado, que é o desgasificador. Portanto, recuperamos esse vapor, portanto, a água vai originar vapor e ainda, com a quantidade de calor que essa própria água traz, vamos passá-la novamente por um permutador que também falámos há bocado e aproveitar esse calor para aquecer a própria água de make-up de entrada no desgasificador. Não é Portanto, só- é uma eficiência térmica total, global. Pois eu ia falar exatamente nisso, pensei aqui na eficiência também hídrica, não é? No fundo é sempre a mesma água que está no circuito, não é? Com algumas renovações. Há umas pequenas perdas, mas vamos tentar aproveitar basicamente quer a água, quer o calor. As duas coisas. Para minimizar os desperdícios, obviamente. Agora só uma pergunta, já que o engenheiro Lereno também é professor, temos futuro aqui na parte da engenharia mecânica, nesta área da eficiência energética e hídrica também, porque não falar dela? Eu diria que sim, cada vez mais. Aliás, neste momento estamos a viver uma crise energética. Não é única, já houve várias ao longo dos tempos. A necessidade aguça o engenho. E nós, adoro esse provérbio. e nós cada vez mais, portanto, estas eficiências energéticas cada vez são mais faladas e as pessoas cada vez mais as procuram, porque também o preço da energia está cada vez mais caro e, portanto, há que maximizar a eficiência para minimizar os custos. O que eu diria é que apostem na engenharia mecânica, porque é uma das engenharias de futuro, não tenho dúvida nenhuma. E estamos aqui na sala do motor. É um motor que temos aqui, Alberto? Exatamente. Isto é um motor alimentado a gás natural que está associado a um gerador de energia elétrica que produz energia elétrica para a rede pública. Este motor é um chamado sistema de cogeração, geração combinada de eletricidade e de calor, pelo que, sendo o objetivo primordial ou principal a geração de eletricidade, tem associada a componente de recuperação de calor, aumentando a eficiência total do conjunto para valores da ordem dos 80%. Este motor gera gases como qualquer motor de combustão dos nossos automóveis. Esses gases saem por aquela conduta grande que se vê ali atrás. Ih, é mesmo grande. É. E são depois aproveitados esses gases de escape para a produção de vapor para o processo industrial. Deixa-me fazer aqui uma apresentação que eu ainda não apresentei. É o Alberto Rodrigues e é engenheiro na Energest, uma empresa que ajuda a indústria portuguesa, no fundo, a ser mais eficiente a nível energético, certo? Vocês desenvolvem soluções e equipamentos que ajudam exatamente ao serem incorporados, portanto, nos motores e não é? Ajudam as empresas a serem mais, desculpem a minha linguagem, mas não é tão técnica como o engenheiro Alberto. Correto. Pronto, e agora explique-me então o resto, depois destas apresentações feitas. Certo. A Energest é uma empresa que trabalha na área da eficiência energética, basicamente na área da eficiência energética, e que projeta e constrói e instala diversos tipos de equipamentos, pegando neste exemplo dos gases de escape. Os gases quentes do motor são enviados a uma caldeira, que no fundo não é muito diferente das caldeiras que nós temos em casa para o aquecimento das águas quentes sanitárias e do aquecimento ambiente, não é? No fundo, estamos a falar de uma dimensão industrial, não é? dimensão As pessoas industrial. connosco aqui conseguem ter a noção, por exemplo, aquele tubo enorme que vai para ali, que depois dá ligação às tais caldeiras de recuperação. Exatamente.
A caldeira transforma a água em vapor e esse vapor depois é utilizado para o processo industrial. Onde é que estamos aqui a poupar? Num processo industrial tradicional que não tem um motor destes de cogeração, é necessário ter uma caldeira dedicada à produção de vapor, que queima um combustível, poderá ser gás ou poderá ser um outro combustível, com uma perda de eficiência porque a geração de energia através deste processo não é 100% eficiente, enquanto aqui estamos a utilizar os gases que já provêm de um processo de geração de energia e poupamos essa diferença de rendimento que andará entre os 10% e os 20% em situações normais. Falando mais especificamente daquilo que vocês fazem, vocês, portanto, no fundo, desenvolvem o equipamento em si, não é? Exatamente. Portanto, há pouco estavam a falar que tudo o que produzem é em metal. Sim. Portanto, portanto, são componentes que são incorporadas nestas caldeiras que permitem ser mais eficiente. Explique-me um bocadinho mais essa parte. Ou os promotores, que equipamento exatamente a Energest faz? A Energest produz caldeiras de vapor, produz também permutadores de calor que recuperam o calor que habitualmente é perdido para a atmosfera. Por exemplo, voltando ao automóvel. São sempre bons exemplos, os automóveis. O motor tem que ser arrefecido. Assim como este motor também tem que ser arrefecido. Esse arrefecimento é feito com água, que no caso do nosso automóvel vai ao radiador que está na frente do automóvel e esse calor é perdido para o ambiente. Aqui não é perdido. Esse calor vai a um permutador de calor, aquece a água que vai para um processo produtivo ou vai, por exemplo, para aquecimento de instalações. É possível. E retira o calor da outra que é preciso arrefecer, é isso? Exatamente. Ok, o calor, porque assim e que é no que nosso então. caso, no nosso automóvel, é perdido para o ambiente, pura e simplesmente. Olha, neste caminho de descarbonização, de transição energética, o Estado tem financiado de alguma forma algumas empresas a fazerem estas mudanças. Sim. No seu entender, a Energest tem sido mais solicitada agora que existem estes apoios do PRR. Nós já vamos ver mais à frente que apoios vão existir. Ou não? Como é que está o panorama do ponto de vista de engenheiro e do mercado? Ora bem, estes processos de eficiência energética são realizados pelas empresas a partir do momento em que se paguem a si próprios. E isto tudo começou há 40 ou 50 anos atrás, quando iniciaram processos de recuperação de energia como forma de evitar custos nas empresas. Sim, aliar a parte económica ao ambiental. Que é o que Nessa altura não havia grande necessidade de apoios do Estado, porque os projetos pagavam-se por si próprios. À medida que fomos evoluindo, os projetos que eram mais facilmente justificáveis do ponto de vista económico foram sendo realizados e, portanto, os últimos ou os atuais precisam do financiamento do Estado para serem rentáveis. Por isso é que há financiamento, senão o Estado não financiava. Isto certo, para dizer... e desculpe interrompê-lo, mas a empresa, quando se candidata a um financiamento, a ideia é ter mais eficiência na produção, é ter mais rentabilidade, certo? Exatamente. Pronto. Então estava a dizer que agora o panorama é que há financiamentos porque a própria empresa não consegue que esse processo seja economicamente... Porque o processo em si, as máquinas são mais... As próprias máquinas de processo das empresas são mais eficientes e, portanto, a fração de rendimento que sobra para esta recuperação é menor. E como é menor, tem um período de payback, portanto, da recuperação do investimento que é maior e então, em muitos casos, tem que haver um incentivo. Tem que haver um incentivo para aproveitar aquele bocadinho de eficiência que ainda resta. A Energest começou quando os projetos se pagavam por si próprios. Neste momento continua a ser solicitada porque os projetos acabam por ter benefícios para as empresas e, portanto, diria que a Energest está no mercado e, felizmente é reconhecida como uma empresa capaz de ajudar a indústria nacional e, por esse motivo, digamos que beneficia indiretamente dos PRRs e dos incentivos que vão existindo, mas tem conseguido encontrar formas de trabalhar no mercado
independentemente de haver ajudas financeiras ou não haver. Mesmo assim, a indústria continua a trabalhar em prol de ser mais eficiente, e nós já a seguir vamos ver vários casos de indústrias que se candidataram a fundos e tiveram apoio para serem mais eficientes energeticamente. Obrigada, Alberto. E por falar em incentivos, viemos até à capital do móvel para falar com o Marcos Carneiro, que trabalha nesta área para aí há 16 anos, não é assim, Marcos? A GoNor, que nos vai dar aqui uma perspectiva, portanto, de como esta situação dos incentivos ajudou e ajuda as empresas e a indústria a se tornarem mais eficientes energeticamente. Olá, Marcos. Olá, obrigado por nos ter visitado. É verdade que já estou nisto dos projetos há uma série de anos, na casa dos 17 anos. Até já perdeu o cabelo? É verdade, é verdade. Acompanhei uma série de quadros comunitários e quase todos eles, aliás, desde o terceiro quadro comunitário, depois o CREN, chamado Quadro de Referência Estratégica Nacional, o mais recente, Portugal 2020, agora fala-se do PRR. Mas vamos ter um novo quadro comunitário, que entretanto sai a legislação, que é o Portugal 2030. Vamos então por partes. No fundo, isto são pacotes, como você diz, é um móvel com várias gavetas. Exatamente. Eu costumo dizer que cada quadro comunitário é um móvel que tem várias gavetas, ou um bolo que tem várias fatias. Em que uma fatia é para a saúde, porque também temos que pensar que os quadros comunitários não servem só para as empresas, também servem para os particulares, serve para os investimentos públicos, etc. Portanto, existe uma fatia para cada uma delas. Aliás, a maior queixa até deste PRR é que grande parte era só para a parte pública. Sim, é verdade que grande parte dos fundos são canalizados para o investimento público. Mas tirando essas questões à parte, nós aqui vamos nos focar naquilo que é o tema do programa, que é um bocadinho a eficiência energética. E se calhar estas preocupações são mais recentes, não é? Visa chegarmos às metas em 2030 da descarbonização, entre outras. Relacionado com esse tema específico, ao longo destes anos, as preocupações das empresas são mais económicas, são mais ambientais, ou conciliando as duas conseguimos o chamado win-win, não é? Efetivamente, os quadros comunitários já há vários anos que previam investimentos na área de eficiência energética. Desde os primeiros quadros comunitários que fiz referência, já se falava na eficiência energética em alguns equipamentos, já se falava em maximizar determinados equipamentos com variadores de frequência para ter menor consumo energético, portanto, etc. Otimizar o sistema de forma a diminuir o consumo energético. Claro. Agora mais recentemente, com os painéis fotovoltaicos, quando falamos em eficiência energética, um dos maiores investimentos, se calhar 60% ou 70%, são mais virados para a produção de energia renovável, os painéis fotovoltaicos, ou quer para a produção de energia elétrica, ou mesmo até os painéis para a produção de energia térmica, etc. Portanto, e com toda esta crise energética, despoletou ainda mais toda esta necessidade. E o quadro comunitário, os quadros comunitários e também o Governo acabou por perceber essa realidade e acabou por abrir avisos específicos para cada uma destas áreas. Vamos dar mesmo exemplos concretos. Portanto, parques solares... Os painéis fotovoltaicos, por exemplo, dos telhados das fábricas, hoje nunca vimos tantas fábricas com tantos painéis solares. Ainda bem, é uma boa solução. Temos eficiência energética em algumas máquinas, porque aquele sistema do liga e desliga o on-off dá picos de consumo, etc. E o objetivo é que a máquina se vá adaptando e consuma o menos possível. Já se fala em aproveitar energias, é quase como uma mini cogeração, em que uma máquina, por exemplo, que produz ar comprimido, que também gera calor, podem aproveitar o calor para aquecer outras máquinas. Aproveitar resíduos aqui na capital do móvel, sim, não é? No caso da capital do móvel é mais fácil, como é o caso da situação que falou anteriormente, em que eles aproveitam o próprio resíduo, que neste caso é o serrinho, as aparas de madeira, para aquecer máquinas, para aquecer a própria fábrica.
Estamos a falar de máquinas que trabalham 8 horas ou mais horas por dia com temperaturas de 80 a 90 graus. Portanto, é preciso aquecer, tem que funcionar as cabines de pintura, as prensas, etc. Portanto, e isso, se não fosse aquecido dessa maneira, tinha que ser aquecido ou através de combustíveis fósseis, caríssimos, ou gás natural, ou até ambientalmente mesmo... não interessantes, atenção. Exatamente, ou até mesmo com energia elétrica, com resistências elétricas, o que neste momento não é solução. Diga-me uma coisa, você, obviamente, isto é um bocadinho geográfico, mas acaba por trabalhar mais no Norte, trabalha com todo o tipo de indústria? Com todo o país. Trabalho com todo o país, pronto. Sim. Então tem uma noção até mais real do que é nacional. Que tipo de indústrias recorre mais? Tem alguma ideia, alguma estatística que lhe ocorra? A indústria que mais recorre normalmente é a transformadora, a indústria de quer a metalomecânica, tudo aquilo que for produto exportável, produto português, produto transformado, exatamente, e que seja exportável. Porque podemos pensar têxteis, calçado... O têxtil, o calçado, a tal metalomecânica, o mobiliário, a pedra... todos esses setores, aliás, a pedra exporta muito. Sabemos, principalmente pedra ornamental, somos muito fortes nisso. Muito fortes mesmo, portanto, todos, o vidro nós vendemos o vidro já transformado, vem em placa, que não há produção de vidro em Portugal, mas vem em placa e depois... Mas temos a reciclagem, será um próximo programa do Planeta Verde. Olha, e agora falando em números concretamente, estamos a falar de incentivos na ordem de que percentagens? No caso da indústria, falamos de incentivos... chamado incentivo não reembolsável, ou o vulgarmente chamado incentivo a fundo perdido. É o fundo perdido, exatamente. É a mesma coisa, portanto, mas falamos sempre na casa dos 50% a 75%, com taxas muito próximas de 75%. Depois, dependendo da tipologia e do tipo de investimento que vamos fazer, que a empresa pretende fazer, o incentivo pode variar por tipologia de investimento. Sim. Mas traços, números gerais, é assim que é atribuído. A minha percepção é que sempre que os projetos têm alguma simplicidade, funcionam sempre melhor. Quando nós fazemos o investimento, apresentamos a fatura, justificamos, é sempre mais fácil, portanto é um processo simples. Aí é mais simples, mas também estamos a falar de um projeto muito direcionado, que não há muito por onde fugir, não há memórias descritivas. Deve ser por causa disso que é um sucesso. Sim, mas também muito limitado. Temos limites por cada tipo de investimento, porque aquilo financia o revestimento da casa, das paredes, dos tetos, das janelas, do ar-condicionado, as bombas de calor, etc. Portanto, e há limites para cada uma dessas rúbricas e há também um limite total. Portanto, se calhar foi bem regulamentado, porque às vezes o problema que existe é a interpretação dos pequeninos pormenores das candidaturas. Às vezes sim também, porque quando são candidaturas muito extensas, entra o critério subjetivo. E aquilo que nós, consultores, o nosso problema às vezes é tentar passar para a pessoa que está a analisar do outro lado a ideia do projeto e que eles têm que compreender a inovação que está por trás, qual é o objetivo da empresa, onde quer chegar, os mercados, a inovação que quer... Então, só um recado, já demos aos particulares, para as empresas e para a indústria relativamente a estas... Qual um conselho do seu ponto de vista enquanto consultor? No caso das empresas, você é consultor. No caso das empresas, o que eu digo sempre é que uma empresa não pode parar. Muitas vezes as empresas, independentemente de ter projeto ou de fazer uma candidatura ou de não fazer candidatura, as empresas têm que comprar a máquina, têm que fazer um investimento, porque senão vão ficar para trás, vão perder competitividade, etc. Portanto, os projetos são aqui para os ajudar, porque se não for o projeto deles, há de ser outro projeto, porque o dinheiro é distribuído. E muitas vezes ficam bons projetos e grandes projetos na gaveta, ou porque o próprio promotor não quis arriscar, e projetos inferiores que se calhar não vão dar tanta mais-valia à economia quanto isso, mas os outros concorreram e ele próprio não concorreu. É um bocado essa ideia que eu tento passar, porque eu costumo dizer até aos clientes que eu não vendo projetos, eu tento lhe arranjar uma solução. Ok, muito obrigada então, Marcos, por nos receber aqui. Obrigado, foi muito gosto. Eu sempre soube desde criança que queria ser engenheiro mecânico, portanto isso foi algo que não foi difícil de decidir.
Quando terminei os estudos secundários e ingressei no curso de Engenharia Mecânica, foi a minha primeira e única opção, portanto isso foi simples e foi sempre natural. E, portanto, sempre pratiquei Engenharia Mecânica, aprendi Engenharia Mecânica com gosto e, portanto, depois, quando entrei na vida profissional e desde muito cedo comecei a trabalhar na área de energia, sob várias formas. Trabalhei em África, trabalhei em aproveitamentos hidroelétricos de grande dimensão, em Cabora Bassa. Sempre foi uma área que me atraiu. E depois, mais tarde, ingressei no Grupo Sonai, onde desempenhei várias funções, desde cedo dedicado à área de cogeração, à área energética em geral e também à cogeração em particular. Quando regressei a Portugal, comecei a trabalhar numa unidade fabril de grande complexidade, com um enorme consumo térmico e elétrico, e a cogeração era a resposta óbvia a essas dificuldades, a essas necessidades. E, portanto, nessa unidade fabril tínhamos cogeração de vários tipos, tínhamos cogeração a combustível renovável, tínhamos cogeração a gás, tínhamos até uma cogeração, naquela altura ainda, a combustível menos ecológico que o gás, que era fuel óleo, depois convertemos para gás. Portanto, tínhamos uma panóplia de soluções energéticas que maximizavam a eficiência com que utilizávamos a energia, a eficiência com que gerávamos as formas de energia de que necessitávamos naquela fábrica. Foi nessa altura que me comecei a interessar pelos sistemas de cogeração, comecei a conhecer e a aprender mais sobre cogeração e também quando ingressei na Cogen Portugal, primeiro na Comissão Executiva e depois mais tarde como Presidente dessa própria Comissão Executiva e, enfim, mantenho-me desde essa altura na Cogen Portugal, já há 17 anos, salvo erro, e, portanto, tentando sempre contribuir para a promoção desta forma de cogeração, mas também, genericamente, formas de eficiência energética, que é aquilo que estatutariamente a Cogen apoia, são de facto formas eficientes de lidar com a energia, de consumir energia, de produzir e transformar energia. A cogeração é uma forma de produção elétrica e térmica, mas que maximiza a eficiência da geração elétrica. A cogeração é feita e é pensada para melhorar a eficiência da geração elétrica, porque a geração térmica já é ela própria e, por natureza, feita com elevada eficiência. Sempre que nós temos uma necessidade térmica, podemos aproveitar essa necessidade térmica para localmente gerar eletricidade. Ao fazê-lo, combinamos as duas produções e maximizamos a eficiência. Este é o conceito de cogeração. Agora, a cogeração pode ser feita a partir de muitos combustíveis, pode ser feita a partir de combustíveis renováveis ou a partir de combustíveis fósseis. Neste momento, em Portugal, uma boa parte da cogeração é feita a partir de combustíveis renováveis. Portanto, não se pense que a cogeração é apenas a fóssil, não é verdade. Há uma grande percentagem, talvez metade, da produção em cogeração que existe hoje no nosso país é feita com combustíveis renováveis, biomassa e outros combustíveis afins. E, por outro lado, temos uma outra parte feita a gás natural. E, portanto, a cogeração é uma forma de minimizar o consumo de energia primária e, por essa via, minimizar as emissões de CO2. Naturalmente que se tivéssemos, e pode ser que um dia venhamos a ter, uma matriz energética totalmente descarbonizada, nesse caso, uma cogeração a gás natural já não seria uma forma de reduzir emissões, porque elas já não existiriam. Mas essa realidade está ainda distante e enquanto temos necessidade de recorrer a gás natural para fazer a nossa geração elétrica, então devemos fazê-lo da forma mais eficiente e essa forma é através de cogeração. A generalidade da indústria portuguesa de consumo intensivo de energia térmica usa ou usou cogeração. Eu digo usou porque, infelizmente, a realidade tem vindo a piorar e hoje temos uma diminuição da penetração de cogeração na indústria devido a um conjunto de fatores que eu até chamaria externalidades do mercado e uma regulação que não permite o desenvolvimento e a maximização do potencial da cogeração no nosso país. E, portanto, temos hoje uma diminuição da utilização de cogeração nas indústrias e temos, por consequência, um aumento do consumo global de gás no país. Isso é dramático numa altura em que nós estamos muito focados, nós, Europa, estamos extremamente focados em diminuir o consumo global de gás, nomeadamente devido à situação russa, como sabemos, não só por descarbonizar, mas também por causa desta circunstância mais pontual de o gás estar extremamente caro porque não há abastecimento suficiente devido às limitações do gás russo. Portanto, a cogeração podia, de facto, ter aí um papel maior e não tem, e isso é uma perda, uma oportunidade perdida, digo eu. Como é que vemos o futuro e como é que eu vejo que isto possa evoluir favoravelmente? Não me parece que consigamos aumentar a penetração de cogeração e, por essa via, melhorar o seu contributo para a descarbonização e para a diminuição de consumo de gás sem uma revisão à regulação. No futuro não vemos a possibilidade, ou parece difícil a possibilidade de existência de uma tarifa regulada, mas há outros mecanismos que
permitem que a cogeração veja o seu potencial maximizado, e é nisso que estamos insistentemente a trabalhar com a tutela para tentar conseguir ver reconhecidas essas contribuições, ver reconhecidos esses benefícios e traduzidos numa regulamentação que de facto impulsione o investimento nesta área e com isto otimiza o seu contributo para a descarbonização e para a poupança de gás e de energia primária. E no próximo episódio do Planeta Verde vamos estar no município que conseguiu a sua certificação como destino de turismo sustentável. Vamos estar no município de Baião. E foi assim o Planeta Verde. Hoje, amanhã e sempre, cuidar e preservar do ambiente é uma responsabilidade de todos nós.